Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 22 de março, segunda-feira da quinta semana da Quaresma. O Senhor nos convida a vivenciar cada vez mais a abertura e a conversão do coração, para que assim possamos acolher o santo mistério que se aproxima da redenção do gênero humano. A antífona de entrada de hoje diz assim: Tende piedade de mim, Senhor, pois me atormentam. Todos os dias me oprimem os agressores. Salmo 55, versículo 2. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro em atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho conhecido por todos nós. Jesus que é colocado à prova diante então de uma mulher que é surpreendida em adultério. Aqui, diante dele, os mestres da lei e os fariseus trazem esta mulher para que ele possa julgar. Com toda certeza, Jesus é o sumo e eterno sacerdote e juiz de todas as causas. No entanto, Jesus, ele julga com misericórdia. E foi isto que nós observamos, sobretudo no Evangelho de hoje. O que passava pela cabeça dos mestres da lei e os fariseus? Primeiro, se Jesus fosse contra a lei, eles teriam motivo para condená-lo. Se Jesus fosse a favor da lei, aqueles que estavam ouvindo iriam dizer que, mas quem é ele para deixar a mulher morrer desta forma? Então, movido pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, Jesus dá uma resposta muito profunda e sábia, que também nos leva a questionar.
quem dentre vós não tiver pecado, que atira-lhe uma pedra. Seja o primeiro a atirar a pedra. Amados irmãos e irmãs, nós observamos aqui que todos que ali estão, a começar dos mais velhos, começam a sair, começam a ir embora. Por quê? Eles têm consciência que são pecadores. Eles têm consciência de que não têm o direito de se julgarem santos para acusar esta mulher. Mas a centralidade do que hoje Jesus vem nos ensinar e nos convidar a refletir se encontra justamente nesta pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Alguns exegetas vão dizer que na passagem anterior, quando Jesus se abaixa e começa a escrever, na verdade uma leitura mais espiritual, ele ali estava elencando no chão todos os pecados de cada um dos que ali estavam. E como eles insistiam em pressioná-lo diante daquela situação, então ele se levanta e faz esta pergunta: quem dentre vós não tiver pecado, atira-lhe uma pedra. Mas aqui, justamente nesse diálogo de Jesus com esta mulher, que nós encontramos também elementos que nos ajudam a viver um caminho de conversão. É o próprio Senhor que nos pergunta hoje, em nossa vida, em nossa história: mulher, homem, ninguém te condenas? Eu também não te condeno. É um Senhor justo, misericordioso, que não nos condena. No entanto, espera de nós uma atitude, a conversão do coração. Pois é isso que ele diz a esta mulher pecadora: podes ir e de agora em diante não peques mais. Estamos vivendo um tempo de conversão. Estamos sendo convidados constantemente por meio da palavra a abrir o coração à graça de Deus, à mudança de vida. Peçamos, portanto, a Jesus, Ele que não veio para condenar, mas para nos salvar, a graça de não incorrermos no pecado. Não porque tenhamos medo da condenação, mas, sobretudo, porque não queremos ferir o coração de alguém que nos ama incondicionalmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.